Olá a todos, está começando aqui mais um Arquibancada Caipira. Hoje vamos falar sobre a vitória do Bragantino, né? O Bragantino ganhou mais um jogo, agora ganhou sobre o Corinthians. E aqui comigo o Mário, né? E aí, Mário, o que você achou do jogo ontem? Bragantino mais uma vitória, agora segunda melhor campanha do segundo turno. O time está embalado, está ganhando jogos e não só ganhou mais um, né? Como ganhou do Corinthians, que é um time bem tradicional e que o Bragantino ainda não tinha vencido na Arena Corinthians, né? Agora a Neoquímica Arena. Olá, Rodrigo. Olá a todos que estão assistindo. Foi uma vitória exemplar do Bragantino ontem, né? Na Arena Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. O Bragantino dominou a partida, foi muito bem, atacou, foi agressivo diante do Corinthians jogando fora de casa. Logo no começo, foi o que eu acho que definiu a partida, foi aquele gol do Elinho, logo no começo de jogo, né? Aos 2 minutos, era 1:40, mas o árbitro coloca na súmula arredonda para cima, então foi aos 2 minutos. E eu acho que o gol no começo foi o que mudou. O Bragantino depois ainda conseguiu ter grandes chances de até de ampliar ali nos primeiros minutos, mas o Bragantino só ampliou já no final do primeiro tempo, né, com aquele gol do Claudinho. E foi até uma linda jogada ali, uma transição ofensiva. E o Bragantino, praticamente ali, eu acho que sacramentou a vitória. O Bragantino poderia ter ampliado, a gente volta a repetir a mesma situação. O Bragantino teve outras inúmeras chances de poder ampliar, até sair goleando o Corinthians fora de casa, mas não ocorreu. Ficou no 2-0. Mas eu acho que foi muito importante a vitória ontem. O Bragantino já vai mantendo, se confirmando uma classificação à Copa Sul-Americana, que é de extrema importância para o clube, para os jogadores e para a torcida. E os jogadores foram muito bem ontem, desde a parte defensiva até a parte do ataque do Bragantino, que está em muita evidência, né? A gente vê o Claudinho aí sendo sondado, tem inúmeras propostas para sair. Hoje, essa semana o pessoal comentou sobre uma possível proposta do Leipzig, que não seria uma novidade caso ele fosse sair futuramente, mas ainda porque o Leipzig é gerido pela Red Bull, então, e o Bragantino ganharia uma boa grana com a transferência também, né, Rodrigo? A partida ontem eu achei que teve a marca desse time do Barbieri, né? Um time que marca no campo de ataque, rouba a bola no campo de ataque logo no comecinho do jogo e já faz 1-0. Foi bem parecido com o São Paulo, né? Esse tipo de jogada, o Bragantino sai na frente bem no comecinho e depois vai administrando o jogo e dominando o adversário, que vai se irritando conforme não vai conseguir sair jogando, e o adversário vai caindo no jogo do Bragantino e não consegue sair dessa. O Elinho tinha já essa característica do chute de perna esquerda de fora da área muito boa já. No São Paulo, ele estreia contra o Flamengo, marcando um gol de fora da área, então é algo que já chama atenção há bastante tempo do Elinho, e é algo que o Bragantino provavelmente olhou quando quis trazer ele para o clube. Eu acho que uma outra coisa que também é importante no time nesse momento é que, como o time cresceu coletivamente, os jogadores individualmente estão crescendo junto. O Aderlan, que fez um primeiro turno muito ruim, ontem foi um dos melhores em campo. O passe do segundo gol é um passe perfeito dele, ele aparecendo por dentro, né? Não tanto aberto. E ele consegue fazer um passe, marca bem atrás, que era algo que ele estava errando muito. Então, eu acho que o time cresceu muito na confiança, cresceu muito coletivamente, entendeu bem as ideias do Barbieri. E hoje, o time que estava em 18º quando virou o turno e hoje está em 11º, joga um futebol muito melhor e consegue ser muito mais eficiente e equilibrado dentro de campo para poder conseguir essa vaga na Sul-Americana, agora que eu acho que agora é cada vez mais provável, né? O time tem um ótimo segundo turno e vai talvez conseguir isso. E até tem gente que sonha com uma vaga na Libertadores, pensando em um Palmeiras campeão da Libertadores, em um Grêmio campeão da Copa do Brasil, e o G4 virando, G4 que hoje é G6, virando G8, e com 8 times classificando para a Libertadores, você teria apenas um ponto do Bragantino para o oitavo, que é o Ceará. Então acaba sendo algo mais possível, mas também depende de uma série de resultados, né? Teria que o Palmeiras ganhar
a Libertadores e o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, mas é uma chance que pode acontecer aí. O Claudinho virou artilheiro, né? 16 gols, ele também tem outras 5 assistências, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Bragantino teve ele como destaque, ele já foi destaque na Série B, né? Ganhou o prêmio de melhor, agora ele é destaque na Série A, entre os principais atacantes. Aí ele tem empatado na artilharia com o Marinho, do Santos, e com o Thiago Galhardo, que nesse momento está machucado e até nem está jogando nesse Inter embalado, mas antes ele marcou vários gols, principalmente na época do Cudê, e foi ele que marcou 2 gols contra o Bragantino no primeiro turno, que é o próximo adversário do Bragantino, né? O Internacional aí líder, embalando para ser campeão, agora depois que o São Paulo fraquejou e deixou o Inter chegar. Eu queria que o Mário comentasse esse próximo jogo e se são os 2 melhores times do campeonato nesse momento. O Inter tem a obrigação de vencer a próxima rodada. É um jogo que o Bragantino tem um desafio, porque o jogo é no Beira-Rio, então o Bragantino tem esse desafio. E o Inter tem a obrigação de vencer o jogo. Eu acho que é complicado, a gente viu durante o campeonato inteiro as oscilações dos clubes, não sei se é tudo no mesmo nível, porque é complicado dizer assim, mas eu acho que as oscilações dos times lá na ponta que a gente está ficando surpreso com o que está acontecendo. Não seria algo tão surpreendente se o Bragantino tirasse ponto do Internacional no Beira-Rio, né? Mas o Inter é pleno favorito para essa partida, justamente por estar na liderança. Eu acho que se o Inter vencer, o Bragantino já ganha uma vantagem enorme para a segunda colocação. Não digo nem para os demais, mas para o São Paulo, que é o segundo colocado. Então fica complicado já para as outras equipes se o Inter for vencedor na partida contra o Bragantino. Agora o Bragantino tem essa ambição de pelo menos conseguir a classificação matematicamente da Copa Sul-Americana, e se ocorrer mesmo a questão do G8, acho que seria histórico para o Bragantino jogar pela primeira vez uma Copa Libertadores da América, né? Mesmo sendo a primeira fase, seria algo incrível e histórico para o clube. Voltando a falar, você até comentou sobre o time nos 90 minutos contra o Corinthians. Eu acho que até defensivamente o time foi muito bem. E eu acho que teve 2 falhas assim do Bragantino no jogo, assim, falhas feias. Foi aquele lance do Cleiton no primeiro tempo, que ele quase entra com a bola e tudo para dentro do gol, que se não tivesse outra trave ali, ele tinha entrado com a bola para dentro do gol. E o lance no segundo tempo, no final, que o Bragantino acabou salvando, do lance do Fábio Santos, que ele praticamente tropeça ali, senão ele tinha entrado com bola e tudo de ter diminuído para o Corinthians, né? Acho que não sei se mudaria a situação do jogo, mas o Bragantino sofreria um gol naquele momento. Mas o time está muito bem. Eu acho que você comentou sobre se é os 2 melhores times do campeonato. Eu acho que do segundo turno sem sombra de dúvidas. São os 2 melhores times. Mas no total, eu acho que o Bragantino deixou muito a desejar ao longo da temporada. Muito a desejar. O torcedor sabe bem disso. O time foi muito irregular no primeiro turno. Acho que até de uma forma negativa, porque a gente vem comentando isso pela questão do investimento. Foi algo que chocou todo mundo ter terminado o primeiro turno na zona de rebaixamento, né? Aquela coisa que a gente falava, o time tem um grande investimento, mas não conseguia colocar um time competitivo dentro de campo, né? E perdia vários jogos, jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos. O resultado no final era quase sempre uma derrota ou um empate quando era um jogo para ganhar. Ontem também, com a vitória, o Bragantino passa a ter mais vitórias do que derrotas, o que também é algo que demorou um pouco para acontecer no campeonato, mas agora o time está, digamos, mais positivo do que negativo, se você pegar no balanço do campeonato, até porque esse momento é muito positivo, então acaba valendo dos outros momentos negativos. O Inter tem 8 vitórias seguidas, né? É o time que chegou ao recorde do Flamengo do ano passado, 8 vitórias seguidas nos pontos corridos. O Cruzeiro também tem 8 vitórias seguidas em 2003, só que em 2003 teve 2 vezes, né? O Inter pode chegar nessa campanha, né, de 9 vitórias contra o Bragantino e ter um adversário difícil pela frente. Eu acho que o Bragantino tem que tomar cuidado com a bola aérea do Inter,
com o Abel, praticamente metade dos gols do Inter são de bola aérea e o Bragantino não é tão bom assim com bola aérea, então acho que é um fator que pode acabar decidindo o jogo. O Abel aposta nisso e o Inter contra o Grêmio fez um gol assim com o Abel, o atacante, né? O Abel Hernandes, ele entra no final do jogo para cabecear e para empatar o jogo e depois virar de pênalti. O pênalti foi batido pelo Edenilson, mas é um jogo complicado, deve ser um jogo legal de ver, eu espero que seja. O primeiro turno, o Bragantino nem deu pro cheiro pro Inter, que estava em outro momento, era o Inter do Cudê, o Bragantino ainda estava mal. Foi um jogo de 2-0 aqui, que a gente assistindo a partida lá com 20 minutos, o jogo tinha acabado. O Inter Era já para ter tinha sido feito... muito, era para ter sido uma goleada É, histórica do. é que o Inter estava no meio de Copa do Brasil e Libertadores, e depois que faz 2-0, ele tira o pé e espera o jogo acabar. É praticamente isso que acontece, né? O Cudê Naquele momento até o Inter era contestado se era importante vencer as partidas no Campeonato Brasileiro, deixar de lado o Brasileiro para jogar a Libertadores e a Copa do Brasil, né, naquele momento. Então, É, eu lembro que até até porque o grupo do Inter era o jogadores, mesmo grupo do Grêmio, né? sim, ali naquele momento, se eu não me engano, já era oitavas de final da Copa Libertadores. E até o pessoal tinha comentado ali, a torcida do Inter estava um pouco nervosa, justamente porque alguns jogadores do Inter declararam que era mais importante, naquele momento, achavam mais importante o brasileiro do que as Copas, né? Naquela situação, então não poderia tirar o pé ou poupar jogadores no Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo que a diferença crucial, claro, do Internacional para Town nessa campanha eu acho que tem que bater palma pelo trabalho do Koudé, que foi desde o início da temporada, que foi algo incrível. O Abel Braga vem justamente pegando o trabalho do Koudé, e eu acho que, na minha opinião, é o time mais regular e mais justo a vencer o Campeonato Brasileiro, né? Você comentou sobre o Abel Hernandes, é um jogador perigoso, eu acho que é um jogador que teve destaque na partida do Grenal. O uruguaio é um bom jogador, tem passagens pela seleção uruguaia, lá fora teve destaque no Hull City, na época que o Hull City jogava a Premier League, né? Então é um bom jogador, eu acho que o Bragantino tem que ficar alerta, mas dá para sonhar com uma vitória aí contra o Internacional. Seria surpreendente, mas o time do Bragantino tem capacidade para isso, para conseguir vencer o Inter lá no Beira-Rio. Lembrando, eu tô com a camisa aqui do Boca. O Boca foi o time que eliminou o Inter da Libertadores e também era o time do Hurtado. Eu lembro aqui agora dele, eu acho que ele entrou muito mal no jogo ontem. Eu esperei até que ele podia ser titular, mas ele entrou mal no jogo. Não sei por que ele entrou assim, não sei se o Mário também viu assim, mas eu não gostei do jogo dele ontem, apesar de ele ter jogado muito bem contra o Vasco. Sim, foi apagado ontem, justamente. Eu não sei se é também por culpa dele no total, porque também o time já tinha uma proposta naquele momento quando ele entrou. A questão também de jogo ali, ficar preocupado mais defensivamente do que ofensivamente. Teve poucas chances de contra-ataque naquele momento. E tem um lance que eu acho que foi o que eu mais me lembrou do Ram Hurtado, aquela má finalização que ele teve de fora da área, que ele tentou chutar no Cássio, e a bola sai rolando para a linha de fundo, que foi algo infeliz. Mas é um grande jogador. Eu ainda Sim. falo com toda tranquilidade que, na minha opinião, é um dos principais jogadores do sistema ofensivo do Bragantino. Para mim é titular, melhor que o Ítalo, melhor que o Tubarão, enfim. A questão é que ele tem que ter uma sequência de jogos sendo titular, né? O problema do Ram Hurtado é que ele tem pouco tempo de jogo, ele entra geralmente depois dos 30 minutos do segundo tempo, então eu acho que isso influencia muito, né? O jogador pesa muito para o jogador a questão de entrar nos minutos finais, né? Totalmente. E eu achei um pouco fominha também, esse lance que você comentou que ele chuta para fora, ele poderia ter passado também, tabelado. Acho que ele precisa amadurecer mesmo um pouco. Se amadurecer bem, ele pode ser até um dos destaques do time. Isso é muito importante. Então é isso. A gente vai encerrando aqui o Arquibancada Caipira de hoje. A gente volta logo mais para comentar mais sobre o futebol aqui no interior e para comentar também esse jogo do Bragantino com o Internacional, que vai ser no domingo. Então a gente volta aqui para comentar depois desse. É isso. Valeu e até o próximo Arquibancada. Até mais.